O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o cheque, no qual eu e Felipe daremos um giro pelo velho continente e o espaço pós-soviético. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Biden e Putin anunciam conversa telefônica para este sábado. Pois é praticamente um check breaking news, já que essa notícia é de meia hora atrás, né? Inclusive o nosso querido Irlan Simões, né, já tweetou tirando sarro, porque teve página até de fofoca e de BBB no Twitter, tweetando, né, que Estados Unidos avisa que a invasão da Ucrânia é iminente, agora há pouco. Vamos lá. O que está acontecendo nesse momento, o que aconteceu na última semana e como isso é congruente com tudo isso que a gente falou em dezembro aqui no programa. O que aconteceu? Agora há pouco, o governo dos Estados Unidos emitiu 2 alertas. O primeiro é que solicitou que todos os cidadãos dos Estados Unidos saiam da Ucrânia em até 48 horas. Tá? Não são apenas familiares diplomatas, nada disso. Todos os cidadãos dos Estados Unidos devem sair da Ucrânia em até 48 horas, porque uma invasão estaria iminente e eles não teriam como ser socorridos, como serem salvos depois disso. Junto com isso... Inclusive se o Hunter Biden estiver dando rolê lá. Junto com isso, a emissora PBS, né, que a gente já comentou aqui várias vezes no programa, né, a gente já recomendou vários documentários deles, é a emissora pública dos Estados Unidos, inclusive PBS, né, Public Broadcasting Service, falou que fontes na Casa Branca afirmaram que o Putin já teria avisado os seus comandantes militares que ele vai invadir a Ucrânia, de que a invasão será iminente, ponto final. Tá? Depois que vieram esse alerta, essa notícia, tá? O governo dos Estados Unidos afirmou que o governo russo propôs uma conversa entre o Putin e o Biden para segunda-feira, que o governo dos Estados Unidos contrapropôs para amanhã, sábado, dia 12 de fevereiro, e o governo russo aceitou. Então, amanhã, teremos uma conversa telefônica entre Putin e Biden. Aí, esses são os desdobramentos de agora. Tá? Junto com isso, nessa semana, tá? Ainda nesse tema de alertas de guerra ou não, nós tivemos um episódio, né, em que a Bloomberg News, tá, no sábado, dia 5, publicou uma matéria chamada Rússia invade Ucrânia. Tá? Eles retiraram, logo depois, né, a matéria, pediram desculpas pelo erro, tá? Preparamos manchetes para diversos cenários e o título Rússia invade Ucrânia foi negativamente publicado no nosso site. Tá? O governo russo, por sua vez, disse que não foi uma provocação, não se deve exagerar o que aconteceu, porém essa situação deixa claro quão perigosas são essas tensões, que foram desencadeadas por declarações agressivas que ouvimos de Washington e de Londres.
Tá? Ou seja, a Rússia aproveitou e tirou uma casquinha. Né? No domingo, dia 6, tá? O governo dos Estados Unidos vazou, né, um relatório que disse que Kiev poderia ser tomada em 48 horas e que uma invasão poderia ocorrer a qualquer momento. Então vejam, hoje o governo dos Estados Unidos disse que uma invasão pode ocorrer a qualquer momento. No domingo, dia 6, o Jake Sullivan, né, conselheiro de Segurança Nacional do Joe Biden, disse que uma invasão pode ocorrer a qualquer momento. Né? Então, assim, os Estados Unidos estão falando que uma invasão da Ucrânia pode ocorrer a qualquer momento, basicamente, desde dezembro, desde o começo de dezembro, desde o final de novembro, praticamente. Tá? Por sua vez, o chanceler da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, postou, tá, pedindo que a população não acredite em previsões apocalípticas, que a Rússia tem um exército forte, apoio internacional sem precedentes e que o inimigo que deve ter medo de nós, não eles. Ou seja, ele está falando de previsão apocalíptica, essa coisa do relatório dos Estados Unidos que diria que Kiev poderia cair em 48 horas. Tá? Também com todas essas tensões, ontem o governo russo, tá, disse que as relações com o Reino Unido estão próximas de zero. Tá? A gente já vai falar, já vai explicar o porquê disso. O Sergei Shoigu, ministro da Defesa russo, ele teve uma reunião com Ben Wallace, o secretário de Defesa britânico, tá? Comentaram que o nível de cooperação está próximo de zero e que não é desejável, né, que essa cooperação chegue a zero. Então, sobre alertas de guerra, sobre notícias recentes, é isso. Junto com isso, nós tivemos o encontro entre o Macron e o Vladimir Putin, que todo mundo viu, que um monte de gente marcou a gente e tal, por conta dos memes, por conta da mesa gigante. Né? Que aí teve alguém que fez uma montagem muito boa no Twitter, que transformou a mesa tipo numa gangorra. Né? Já que o Macron e o Putin se encontraram em Moscou e cada um de uma ponta em uma mesa gigante. Essa reunião, o Macron foi até o Putin e da Rússia foi para a Ucrânia. Segundo o Macron, ele foi com a intenção de negociar o fim de uma crise envolvendo a Ucrânia. Segundo o Putin, o Macron trouxe propostas realistas. Tá? O Macron também falou de construção de confiança e estabilidade para todos. Eles teriam também falado em um compromisso de segurança europeu. Depois eu vou explicar tudo isso, todas essas palavrinhas. Vocês podem ficar bem tranquilos. Por que a reunião foi com uma mesa gigante? Porque o Macron teria recusado fazer um teste de Covid russo. Tá? Porque, segundo, inclusive, os assessores, né, o aparato de segurança do Macron, eles não tinham, né, intenção tal de permitir que os russos tivessem acesso ao DNA do presidente. Né? Isso é uma citação da Reuters francesa, inclusive. Né? Sabíamos muito bem que isso significaria sem aperto de mãos e aquela mesa gigante. Mas não poderíamos aceitar que eles conseguissem acesso ao DNA do presidente. Então, a mesa gigante teria sido parte de uma medida de distanciamento social. Além, é claro, de gerar memes e também, assim, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes... E uma demonstração de poder também, né? Isso. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, né, estudam ou são arquitetos. Né? E uma das coisas mais interessantes que é abordada por vários autores, abordadas em documentários e tal, é a ligação entre projeção de força, de poder e arquitetura.
né? Então você ter palácios enormes, né? A ideia de você estar ali numa coisa que é muito maior do que você, que é muito perene, muito mais perene do que você, né? Então, presidentes vão e vêm, mas o palácio está lá, o palácio grandioso, gigantesco, a mesa gigantesca, né? Porque não é a mesa de um camponês siberiano, é a mesa do Kremlin, né? A mesa branca ali, imagino que deve ser de mármore, tal. Da era czarista. Grandes pórticos, né? Isso serve para todo tipo de monumento e tal. Um obelisco, você não vai fazer um obelisco em homenagem aos mortos numa guerra, por exemplo, homenagem a um ex-presidente, sei lá, do tamanho ali de um copo. A ideia é ser justamente algo grandioso, algo grande para demonstrar poder e autoridade. Então a sua lembrança foi muito boa, né? Então talvez o documentário mais conhecido sobre isso seja o Arquitetura da Destruição, né, que fala de questões artísticas no Terceiro Reich, né, tanto do repúdio à arte moderna quanto o resgate de artes grandiosas, obras grandiosas e tudo mais. Então, mas a mesa também teria esse propósito de distanciamento social anti-Covid, né, porque o Macron recusou fazer o teste russo sob conselho do seu próprio aparato de segurança, né? Inclusive, para quem escreve aí fanfic ou filme B, né, já está aí uma ideia de roteiro. Os russos fazem um teste no Macron, clonam o Macron e usam o Macron clone para implodir a OTAN. Só que o clone ele tem um prazo de validade muito baixo, então ele começa a se esmilinguir a olhos vistos, que nem aquele filme ruim do Schwarzenegger, dos clones. Eu achei que ia chamar o Dr. Albieri. Pode ser também. Então já tem uma ideia. Aí muita gente também comentou, mas essa mesa é porque ele não gosta do Macron, porque eles não são aliados. Mas, por exemplo, o Orbán, que é talvez o maior pró-Rússia dentro da União Europeia hoje, também sentou na mesma mesa. Então também tem essa. Agora no início do mês, né, que a gente até mencionou a viagem. Então tivemos essa mesa gigante, na qual Macron e o Putin falaram de um compromisso europeu de segurança, falaram de propostas realistas e de diminuir a tensão. Aí, antes do Macron ir para a Ucrânia, nós também tivemos um outro episódio bastante questionável, para dizer o mínimo, por parte do Putin, que o Putin, ao dar uma entrevista, né, do lado do Macron, falou assim, tá? Ele estava falando do acordo de Minsk, né, que foram, né, o protocolo de cessar-fogo, né, entre Rússia e Ucrânia, que foi mediado, né, por Alemanha e França, via as conversas do formato da Normandia, que o Zelensky já elogiou como o melhor formato. E aí o Putin falou assim: sobre os acordos de Minsk, eles estão vigorando? Eles têm algum prospecto ou não? Eu acredito que simplesmente não há outra alternativa. Eu repito mais uma vez, em Kiev, ou eles dizem que eles vão aceitar o acordo de Minsk, ou eles dizem que vão destruir o seu país. O atual presidente recentemente disse que ele não gosta de um dos pontos do acordo de Minsk. Goste ou não goste, você tem que aceitar meu amor, minha beleza, né? My beauty. Goste ou não goste, você tem que aceitar meu amor, tá? O acordo tem que ser cumprido. Ele não vai funcionar de outro jeito. E aqui, antes de explicar essa frase, eu vou fazer um disclaimer, tá? Que a gente vai falar sobre violência sexual, tá? Então, é um assunto incômodo para muita gente, é um assunto que também temos, né, pessoas que ouvem o programa com quantas pessoas em volta. Então, se for o caso, vocês avançam aqui o programa em uns 40 segundos, 1 minuto mais ou menos, tá? Mas é o seguinte, essa frase seria uma referência do Putin a uma banda de folk punk de uma música sobre violência sexual,
goste ou não goste, você tem que aceitar meu amor, minha beleza. E não é a primeira vez que o Putin faz uma referência desse tipo à violência sexual. Em 2006, ele fez piadas sobre o presidente israelense, né, o então presidente israelense, ter sido acusado de estupro. Tá? Então, o Putin teria feito essa referência a essa música. Outras pessoas dizem que ele muito provavelmente não conhecem, tá, essa tal banda, que provavelmente foi sim uma referência de mau gosto, mas que não foi uma referência direta à banda, né, de mau gosto para ser gentil, mas que não teria ligação com a banda, né, que ele na verdade não conheceria a banda. Então, e o Zelensky disse que é claro que não vamos discutir porque a Ucrânia é mesmo uma beleza, né, my beauty. Então tem isso, tá? Teve essa declaração bastante grosseira feita pelo Putin, no contexto de, olha, tem que cumprir o acordo, e a Ucrânia diz que não vai cumprir porque não concorda com um outro ponto, tá? Então, fizemos o disclaimer, fizemos essa breve explicação, a gente não vai ficar divulgando aqui a banda, a música, nem nada, enfim, mas teve esse comentário grosseiro que não é exatamente inédito. Da Ucrânia, da Rússia, desculpem, o Macron se encontrou com o Zelensky. Tá? O Macron foi até a Ucrânia, foi a primeira vez que um presidente francês foi à Ucrânia desde, basicamente, da virada do milênio, tá? Já fazia praticamente 20 anos que um presidente francês não ia até a Ucrânia. Ele teria levado a sua conversa sobre a Ucrânia com o Putin, né? E apresentado, né, uma proposta, entre aspas, francesa, né, de abstenção de manobras militares na região da fronteira, tá, de iniciar um diálogo sobre capacidades militares e uma negociação para uma paz duradoura, tá, sobre a Ucrânia. Na declaração conjunta, tanto Macron quanto Zelensky afirmaram que os acordos de Minsk são o caminho para a paz. Lembrando que a Rússia acusa a Ucrânia de não cumprir os acordos de Minsk e a Ucrânia também acusa a Rússia de ter violado. E aí fica aquela coisa, não, você violou primeiro, a gente se defendeu, você violou primeiro, a gente se defendeu. Tá? Então ainda tem essa. O Macron disse que agora é possível avançar as negociações. Tá? Junto com isso, ao mesmo tempo, no mesmo dia, tá? No dia 8 de fevereiro, o novo chanceler alemão se encontrou com Joe Biden nos Estados Unidos. Então, dos líderes principais da Europa continental, da União Europeia, Macron foi para a Rússia, Olaf Scholz foi para Washington. Disseram que, né, uma agressão russa contra a Ucrânia não será aceita, tá? Que a Alemanha estará junto dos seus aliados e tomarão passos em conjunto e que o gasoduto Nord Stream 2 estará em risco, tá, caso a Rússia invada a Ucrânia, incluindo aí o cancelamento do projeto, tá? Então, foi lá e falou, olha, Alemanha, Estados Unidos, estamos juntos, não queremos guerra, se tiver guerra, a Rússia vai sofrer repressões, inclusive o cancelamento do gasoduto. Estão falando isso agora porque o inverno está acabando. E o Scholz, em uma entrevista a jornalistas nos Estados Unidos, disse que a sua prioridade é evitar uma guerra na Europa. Tá? Respondendo perguntas de jornalistas nos Estados Unidos. Então, outras atualizações, antes da gente passar para as explicações. Rússia e Belarus iniciaram oficialmente seus exercícios militares conjuntos,
tá? Nessa semana. Os exercícios que foram batizados de boa vontade aliada, né? De vontade aliada, de resolução aliada. São exercícios, inclusive, perto da fronteira com a Ucrânia. Mas, repito, exercícios conjuntos. Cerca de 30 mil tropas russas estão em território de Belarus, tá? Também tivemos a visita da ministra de Relações Exteriores britânica a Moscou. E foi um desastre. Tá? Como já era de se esperar pelas trocas de farpas que a gente repercutiu na semana passada. Na semana passada você comentou da Liz Truss que ela confundiu o Mar Báltico com o Mar Negro. Não, ela falou que eles tinham conexão. Ah, tá. E aí o que aconteceu? A Liz Truss foi até Moscou. Tá? Passar vergonha ao vivo. E aí depois tivemos a entrevista, né, perante jornalistas, tanto da Liz Truss quanto do Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores russos. E ele, na frente dela, falou que os britânicos estavam despreparados, que era uma conversa improdutiva, como falar com uma pessoa surda, né, ou seja, um comentário até um pouco preconceituoso. Capacitista. Né, e ele disse, perante a imprensa, tá, que perguntou para ela se os britânicos estavam prontos para reconhecer a soberania russa, tá, nos oblasts, né? Lembrando que os oblasts é como se fossem regiões, né, da Rússia, algo como se fosse o Estado russo, né, algo análogo. É que não chega a ser bem o Estado, porque a Federação Russa, como ela tem as repúblicas, né, ela tem mais escalas do que o Brasil. Né? No Brasil a gente tem a primeira subdivisão é o Estado. Né? Na Federação Russa, como tem as repúblicas dentro da Federação Russa, né, mas o Oblast é como se fosse um Estado. Né? E aí ele perguntou assim, se o governo britânico reconhecia a soberania russa sobre os oblasts de Rostov e de Vorozhnev. E a Liz Truss disse que o governo britânico jamais faria isso. A diferença é que os dois oblasts são parte da Rússia. Foi uma pegadinha. São parte da Rússia desde sempre. Tá? É que nem o ministro de Relações Exteriores do Brasil se encontrar, sei lá, com o Antony Blinken dos Estados Unidos, perguntar se os Estados Unidos está pronto para reconhecer a soberania brasileira sobre Pernambuco. Entendeu? Então, tipo, foi uma pegadinha, como você falou, e ela falou, nunca vamos reconhecer. E aí, quando se deu conta, ela foi pegando a pegadinha e o Sergei Lavrov virou e falou, olha, então, vocês não sabem do que vocês estão falando. Vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão falando. Vocês nem olharam um mapa antes de vir pra cá. Novamente, como a porta-voz disse na semana passada, ela não sabe nada de geografia. e aquela coisa, ela não tem obrigação de saber a geografia russa de cabeça, mas, Katsu, se eu tô numa situação tensa e não me encontrar com o ministro de Relações Exteriores do outro país, o mínimo que eu posso fazer é, sei lá, ligar pro embaixador, chamar funcionários meus e falar, ó, estuda tudo sobre esse assunto e me brifa, tá? Então chega, ó, 15 minutos aqui, o que vocês acham? Aí na hora que o Sergei Lavrov perguntar, ó, vocês estão prontos para reconhecer o soberania sobre Rostov, sobre Vorozhnev, virar e falar, o que a gente acha disso? Ministra, Rostov já é parte da Rússia, nós já reconhecemos isso. Não, aí ela, joga um quiz, o que você quis. Joga um quiz do Sporkle no avião. Joga um show do milhão russo, alguma coisa assim. Então, assim, o principal disso é que ela foi extremamente despreparada para a reunião. Disso eu digo, dessa pegadinha. Né? Então ela foi para lá falar sobre sanções, falar sobre, olha, o governo Boris Johnson vai apoiar a Ucrânia, a OTAN vai apoiar a Ucrânia, a Rússia vai se ferrar se invadir a Ucrânia, e aí o Lavrov, tá bom, mas o que você acha de Vorozhnev? Ah, não, Vorozhnev não é de vocês não. Tá bom, você não sabe do que você está falando, tchau. E ele ainda cometeu uma outra reprimenda, vamos dizer,
que a coletiva estava se encerrando e ele saiu antes, ele não se despediu nem nada. E aí tem a imagem, né, dela sozinha lá nos púlpitos perante a imprensa. Então, teve essa, né, que ela foi para lá para avisar sobre possíveis sanções e acabou, né, resultando nesse fiasco, praticamente. Aí os nossos ouvintes sabem que aqui a gente sempre teve uma postura bastante anti-alarmismo em vários conflitos prospectos por aí, desde quando mataram o embaixador russo na Turquia, o caça batido por aí e tal. A gente sempre explica para as pessoas que as coisas são mais embaixo, que esse pessoal que fala de guerra como se fosse videogame, como se fosse uma coisa tesão, é longe da realidade. Mas teve uma notícia essa semana que ligou um alerta amarelo, inclusive para mim. Tá? Alguns dos ouvintes vão, né, agora vão ficar com medo, sei lá, mas não é minha intenção. Que é o seguinte: a Marinha Russa está fazendo aquela série de exercícios, que a gente até semana passada falamos dos pescadores irlandeses. A Marinha Russa também está realizando exercícios no Mar Negro e declarou zonas de alerta por uso de munição real, basicamente toda a costa ucraniana. Então, nesse momento, enquanto gravamos o programa, na prática, tá, o Mar Negro, a costa ucraniana no Mar Negro, está sob bloqueio. Porque você tem exercícios da Marinha Russa, dos dois lados, tanto a leste quanto a oeste da Península da Crimeia, tá, fechando tanto a costa de Odessa quanto a costa do Mar de Azov, né, que é uma subdivisão do Mar Negro, né? E que na prática a Marinha Russa falou: olha, navios que passarem por aqui, a gente vai estar usando munição real, vai ser um risco, então não passem navios por aqui. Então, na prática, a costa ucraniana está bloqueada. E isso é algo que, eu não vou dizer aqui do aspecto legal, né, segundo o governo dos Estados Unidos e segundo o governo ucraniano, isso viola o direito internacional marítimo. Eu não sei. É possível. Não vou afirmar. Mas, mesmo que seja legal, é algo extremamente atípico. Tá? Você ter um país praticamente bloqueando toda a costa do outro país via exercícios militares por compartilharem um corpo d'água, um corpo relativamente fechado, né, que é o Mar Negro. Então, isso... E que tem a Crimeia como talvez uma das regiões mais importantes. Isso. Né, e ali é o pivô, né, o pivô no sentido futsal do termo. Né, tá ali bem no meio, serve para ir para um lado para o outro. E assim... Vamos lembrar, a Ucrânia é uma economia muito exportadora, inclusive por mar, como exportar aço, grãos, exportando pelos seus portos. Então, é algo atípico, repito, não sei se é legal, se é ilegal. Existe acusação de que seja ilegal, não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que eu não sei, é diferente, mas, de qualquer maneira, é atípico. Tá? E é algo que aí sim, a gente já comentou várias vezes aqui, de como a Rússia tem uma posição geográfica que pode invadir a Ucrânia pelos 4 pontos cardeais, né? Vindo da Ucrânia pelo sul, vindo da bacia do Don pelo leste, vindo das suas próprias fronteiras de Belarus pelo norte e pela Transnistria, dentro de Moldova, pelo oeste. E agora você tem um bloqueio marítimo. Essa notícia, sim, eu achei um pouco preocupante. Então, vamos fazer o balanço dessa semana. Né? O que a gente falou aqui em dezembro? Tá? Que Estados Unidos e Reino Unido tinham uma posição e que os países da Europa continental tinham outra posição. Os países da Europa continental não querem uma guerra, porque são eles que vão sofrer as consequências dessa guerra. Seja da falta de abastecimento de gás, seja de refugiados, seja de deslocamento de tropas nas suas fronteiras, seja de eventuais escaramuças fronteiriças que podem escalar um conflito, enquanto o Reino Unido, isolado geograficamente, com um governo
muito mais próximo, historicamente, dos Estados Unidos, inclusive militarmente dentro da OTAN, também com um governo correndo riscos políticos internos, querendo usar a crise externa para se projetar, para projetar força e autoridade. O que a gente viu nessa semana? A gente viu o governo dos Estados Unidos falando de invasão iminente, a gente viu França e Alemanha tentando mediar a situação, e a gente viu o Reino Unido tentando também apoiar os Estados Unidos, falar em sanções contra a Rússia e fracassando. O que a gente falou em dezembro? A gente falou que o racha entre Europa continental e Reino Unido tem, na questão de segurança, um ponto forte na questão do De Gaulle, né, que falava que a segurança da Europa continental tem que ser uma coisa separada da OTAN e separada dos Estados Unidos. Quando o Macron fala de um plano de segurança da Europa continental com o Putin, ele está quase repetindo palavra por palavra o que o De Gaulle falava na década de 60. O que a gente falou em dezembro? Que tem uma questão de identidades nacionais, que a Ucrânia não deseja uma guerra e que, se for ter uma guerra, não era tão iminente assim, porque existia um negócio chamado inverno. Então veja, a gente já está entrando, daqui a pouco vamos entrar na segunda quinzena de fevereiro. É quando o inverno vai começar a acabar na região. E aí sim estão falando, né, do bloqueio marítimo russo, de tropas russas no exercício militar de Belarus. Então, novamente, se fosse ter uma invasão militar da Ucrânia pela Rússia, não seria no inverno que beneficia, ainda por cima beneficia o defensor, beneficia quem estivesse defendendo. Né? A gente falou, se fosse ter uma invasão, seria lá mais para março. Acho que a gente falou em março no programa, talvez tenha falado até em abril. Né? Então, assim, já estamos entrando na segunda quinzena de fevereiro e, como eu disse, essa notícia do bloqueio marítimo torna a situação mais preocupante. Ah, Felipe, você está dizendo então que agora a guerra é iminente? Não, também não estou falando isso. Pode ter guerra? Pode. Mas ainda assim, não é desejo e não é prioridade de ninguém. É uma maneira da Rússia pressionar e pior, eu vou chegar mais longe e dizer que os Estados Unidos, não sei se por conveniência, não sei se por teorias da conspiração envolvendo o filho do Joe Biden, ou não sei se por inocência, está começando a cair no jogo russo, que é o do Pedro e o Lobo. Né? O Pedro ficava falando, olha o lobo, aí todo mundo se alertava e ele estava mentindo. E aí um belo dia ele gritou, olha o lobo, era o lobo de verdade, ninguém deu bola e o lobo comeu o Pedro. Que por sinal faz parte do folclore russo. Ah, uma história do folclore russo? É. Eu não sei. Mas acredito piamente em você. É do Prokofiev. Então, o que acontece agora? Os Estados Unidos está desde dezembro falando, a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia vai invadir a Ucrânia. O próprio Zelensky, já 2 vezes a gente repercutiu aqui no programa, o próprio Zelensky disse que esse alarmismo, esse pânico não é bom para os ucranianos, que gastam dinheiro que não têm, que se preocupam com coisas que eles têm que se preocupar com outras coisas nesse momento. Aí o que vai acontecer? Em algum outro momento, pode ser que a Rússia comece de novo a flexionar seus músculos, aí os Estados Unidos vai falar, olha, a Rússia vai invadir, todo mundo vai falar, Estados Unidos, você está falando bobagem de novo. E aí sim acontece alguma coisa. Porque, vamos lembrar também algo que a gente falou em dezembro, a Rússia teria sido muito mais conveniente para os russos ter invadido a Ucrânia lá em 2014, 2015. A Ucrânia estava em frangalhos politicamente, tinha forças armadas muito menos capazes, tá? E teria muito menos possibilidade de intervenções externas. E, além disso, o Putin e o Obama se detestavam. Hoje, você tem um governo ucraniano eleito, né, com amplo apoio popular, você tem países estrangeiros mandando armamentos para a Ucrânia, você tem os drones turcos vão ser fabricados na Ucrânia, você tem a Turquia, né, assinando um acordo comercial com a Ucrânia, você tem um exército ucraniano agora muito mais capaz, recebendo treinamento, recebendo visitas de militares de outros países, não que antes não fosse capaz, mas a Ucrânia antes estava com as forças armadas naquele período de transição, de período pós-soviético para hoje, que a gente mencionou. Então,
novamente, estou dizendo aqui que é impossível a Rússia invadir a Ucrânia? Não. Mas tudo que aconteceu essa semana é congruente com o que a gente explicou em dezembro, que as preocupações de segurança da Europa continental são diferentes das preocupações de segurança dos Estados Unidos, que está lá insulado na América, e do Reino Unido, que uma guerra não ocorreria no inverno. E, repito, a primeira notícia realmente complicada, preocupante nesse cenário é esse bloqueio marítimo da Ucrânia. Para mim, essa é a primeira notícia que realmente olha e fala, isso é diferente. Exercício militar na fronteira teve vários. Tropas russas em Belarus sempre tem. Não é? Agora, esse bloqueio marítimo, isso sim é diferente. E a Ucrânia não tem capacidade naval de dar conta da Marinha Russa. Tá? A Marinha Russa não é a potência que a Marinha Soviética foi, mas a Marinha Russa nos últimos anos se modernizou bastante. A Marinha Russa adquiriu muitos navios pequenos, mas modernos. Tá? Muitas fragatas e corvetas, sob a lógica de, olha, é melhor uma fragata moderna, bem equipada, que possa usar mísseis que são um soco na cara do inimigo, do que eu manter esses destroyers velhos do período soviético, que emitem um fumacê, que são caros de manter, são obsoletos e não vai adiantar muita coisa. Então, essa notícia do bloqueio marítimo é notícia diferente. Vamos ver como vai ser essa conversa por telefone entre Putin e Biden. Se o Putin vai ligar e falar, então, Biden, vou invadir mesmo, vou meter o louco. Ou se ele vai ligar e falar, porra, por que você não para de falar de guerra? Por que você não deixa a gente conversar aqui, a gente negociar aqui? O próprio Zelensky já falou que prefere o formato da Normandia. Né? Então, tem isso. Junto com tudo isso, tá? Lembrando, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai para a Rússia essa semana, né? Talvez o pior timing possível. A esperança do Ocidente. O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Melvin Levitsky, deu uma entrevista ao Rafael Balago e disse que essa visita passa o recado errado de tomar um lado no conflito. E também a BBC Brasil publicou que o Bolsonaro fará 5 testes de Covid antes de encontrar com o Putin. Vamos ver se vai ter mesa gigante. Se tiver aperto de mão é porque a Rússia vai clonar o Bolsonaro. E vamos ver se o Bolsonaro vai fazer o teste russo, né? Sob a mesma alegação do Macron. Isso. E eu queria deixar 2 sugestões de leitura para os nossos ouvintes, que estarão linkadas lá no post do Xadrez Herbal, tá? A Carol sempre vai lá e linka, né? Uma cortesia dos apoiadores do Xadrez Herbal. Eu digo que é uma cortesia dos apoiadores porque acho que isso nunca ficou claro, né? Mas as pessoas que ajudam o Xadrez Herbal, com a Carol com os posts, a Camila com as respostas, o Vinícius, antes o Guilherme bota o programa no YouTube e tal, eu os pago para isso, tá? Tipo um freela, tá? Não tem, não, né? Então, a Carola depois vai colocar lá essas 2 sugestões de leitura. Uma delas é a carta aberta do general russo Leonid Ivashov, chamada A Véspera da Guerra, dizendo que o Putin segue uma política criminosa de provocar uma guerra para, no momento que a Rússia não enfrenta ameaças, que a Rússia não precisa enfrentar uma guerra e que a Rússia tem diversos outros problemas internos. Tá? Essa carta, né, foi assinada por milhares de pessoas, muitos deles veteranos militares. E o Leonid Ivashov foi um general importante na história recente russa, nas guerras do Cáucaso. Tá? E a outra sugestão de leitura é uma matéria da BBC que fala sobre o suicídio na Ucrânia, como os índices de suicídio na Ucrânia cresceram nos últimos anos, especialmente em pessoas alistadas ou pelo serviço militar obrigatório ou veteranos de guerra. Como o suicídio é um tabu na sociedade ucraniana, até pela questão de como a Igreja Ortodoxa lida com a pessoa, né? Enfim, questões de ritos ali e tal, ritos do funeral, inclusive. E basicamente de como as pessoas, inclusive vários veteranos militares, estão de, entre aspas, saco cheio disso. Né? Então, repito,
falar de guerra, como aqui a gente no Brasil, algo distante, porque eu gosto de algum jogo e tal, é uma coisa. As pessoas que estão envolvidas nesse turbilhão, pouquíssimas delas querem. Você tem setores jingoístas dentro da Rússia, dentro da Ucrânia, dentro de Belarus, dentro de todos os países? Tem, sem dúvida nenhuma. Né? Você tem redentismo territorial envolvido? Tem. Isso é sempre um combustível para dar ruim. Né? Lembrando que redentismo territorial é a origem, principalmente da Segunda Guerra Mundial, mas das duas guerras mundiais. A Itália se tornou fascista por causa de redentismo territorial. Mas, mesmo tendo esses elementos, você ainda tem um número muito grande, que imagino que são a maioria, que não querem uma guerra, porque são as pessoas que vão pagar o pato. Tá? Então é muito fácil para a gente aqui no continente americano, e aqui eu digo continente americano, eu digo Brasil, Estados Unidos, todo mundo que está longe, ficar falando, guerra, vamos mandar arma, blá, 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 vai ter guerra, blá, 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 blá. Mas as pessoas ali são outras. É claro, os políticos também têm, né? Então, veja, o ex-general russo, ele acusa o próprio Putin de querer uma guerra desnecessária para disfarçar outros problemas russos, mas é isso. Então, né, sobre a questão da Ucrânia, acho que essa é a atualização principal. Você tem mais alguma coisa aí, meu caro Matias? Não, sigamos com uma... você, Matias, você que é uma pessoa muito mais ligada em esportes do que eu, até porque eu não... Né? Você sabe como ficou o futsal europeu, já que teve, né, ia ter Rússia e Ucrânia no futsal europeu? Rússia passou pela Ucrânia e Portugal passou de Espanha e os Tugas foram campeões europeus. Então tá aí, né, os campeões europeus de futsal. Eu imagino quantos brasileiros tinham, né, nessas semifinais. Pois é, eu vou ver até a final, quantos brasileiros tinham em quadra, porque muita gente falou, né, vai ter... Ucrânia e Rússia pela semifinal do futsal europeu. Que momento, né? Tipo, tem gente ali que não fala nem russo direito, né? Eu lembro que a seleção russa tinha pelo menos uns 3 ou 4 brasileiros um tempo atrás. Né? Enquanto você confere, passa aqui rapidamente por algumas outras notícias europeias para os nossos ouvintes, para a gente fechar esse bloco. Tá? Começando pela própria Rússia, né? Já que um adolescente de 16 anos foi sentenciado a 5 anos de medidas disciplinares, né, o que seria, entre aspas, prisão, já que ele estava fazendo parte de um complô para explodir a sede do FSB. O FSB, que é o Serviço de Inteligência Russo, é uma das descendências da KGB. E aí você pode até pensar, o cara queria explodir a FSB e pegou só 5 anos de cana? A diferença é que tanto o complô quanto a sede do FSB eram no Minecraft. Tá? Era um complô dentro do Minecraft para explodir a sede do FSB no Minecraft. Tá? Então, não sei como é que fica. Felipe, na semifinal entre Rússia e Ucrânia, 2 titulares da Rússia são brasileiros, Paulinho e Nando. Pois é, ou seja, 40% dos titulares. Pois é. Na Polônia, a União Europeia, né, decidiu, né, a União Europeia afirmou que a Polônia tinha que pagar aquela multa, né, por aquela mina de carvão, né, em Turów, perto da fronteira com a República Tcheca. A gente falou dessa mina de carvão, né, no ano passado, em setembro. Né? Só que a União Europeia agora tomou uma decisão diferente, uma decisão muito esperta, que é o seguinte: como a Polônia não estava pagando a multa, e a multa já está na casa dos 15 milhões de euros, a União Europeia vai descontar o dinheiro das verbas para a Polônia do próprio bloco. Então, olha, Polônia, você receberia 100 milhões de euros pelas verbas europeias para, sei lá, para superar os problemas econômicos pós-Covid. Mas vocês só vão receber 85, porque vocês estão devendo 15 da multa. Tá? Então, vocês deram migué na multa, a gente vai dar migué aqui na verba. Tá? Então, segundo as autoridades da União Europeia, foi um último recurso, já que o governo polonês não reconhecia, né, a multa e não aceitava a sua responsabilidade jurídica. Na Eslováquia, tivemos um protesto na frente da Embaixada dos Estados Unidos contra um eventual acordo militar entre Eslováquia e Estados Unidos. Por quê?
né? Tanto a Eslováquia quanto os Estados Unidos são integrantes da OTAN. Porém, segundo esse acordo de cooperação em defesa, isso regularia o uso de bases eslovacas por forças dos Estados Unidos, incluindo aí a concessão de um quartel e de um segmento de uma base da Força Aérea Eslovaca. Tá? Então, tropas dos Estados Unidos, na prática, se tornariam uma base dos Estados Unidos dentro da Eslováquia, tá? Por 10 anos, pelo menos, e as instalações serão modernizadas pelos Estados Unidos no montante de até 100 milhões de dólares, sem custos para o Estado eslovaco. Tá? Então, assim, não é uma aliança militar, porque eles já são aliados. É uma presença militar e a concessão de bases. Tá? E aí, eslovacos estavam protestando na frente da embaixada dos Estados Unidos em Bratislava. Tá? A Eslováquia, que assim, qualquer um pode ir em qualquer protesto, porque em 15 minutos você atravessou o país inteiro. Né? E tá tudo em Bratislava, que é uma cidade pequeniníssima. Da Eslováquia, nós vamos para a Croácia, onde o concurso para estabelecer as moedas de euro croatas, tá? As moedas de euro croatas vão ser introduzidas em 2023. Tá? E aí a Croácia fez um grande concurso nacional para os designs croatas das moedas. Né? Lembrando que as moedas de euro elas são aceitas por toda a zona do euro, mas tem as moedas, né? Então você tem a moeda que é feita na Alemanha, com um design alemão, um símbolo alemão, homenageia uma personalidade alemã, embora ela seja aceita por todos os outros países. Né? Então, recentemente, inclusive, nossa querida... eu nem sei se eu te falei isso, eu vou estragar a surpresa, porque eu sou idiota. Olha aí. Mas, recentemente, a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, ela trouxe pra gente aqui no Brasil, eu pedi para ela trazer, né, 2 moedas de euro feitas na França, homenageando o Asterix. Olha só. Uma para mim e outra eu pedi para você. Então eu estou estragando o presente surpresa que eu mesmo ia te dar. Então tá aí, eu estraguei a minha própria surpresa. Eu sou um completo idiota. Mas... Nossa, e Felipe, o que tem de coisa para você aqui no estúdio também não tá no gibi, viu? Pois é, 2 anos sem pisar nos estúdios. Eu já nem sei mais. Cara, eu não sei mais subir uma escada. Entendeu? Outro dia eu fui usar a escada aqui do prédio, eu parecia, sabe o bichinho quando tá aprendendo a andar? Sei. Aí, tipo, eu parecia aquilo. Mas, enfim, a Croácia fez o concurso nacional para decidir os designs das suas moedas de euro. E o concurso foi suspenso devido a uma acusação de plágio, porque uma das submissões, né, fazendo aqui uma tradução anglicanista, né, aprovadas, representava uma marta, né, que é um animal símbolo da Croácia, um tipo específico de marta, né, só que a moeda é claramente uma cópia de uma foto de um fotógrafo britânico chamado Ian Leach, tá? Então teve essa polêmica e o uso da marta é porque a moeda atual croata, a kuna, ela faz um trocadilho, né, com o animal, com o nome do animal em croata, né, porque a pele dele era utilizada como moeda, como meio de transação antigamente e tal. Então, o concurso foi suspenso até que possam, né, averiguar aí outros plágios, enfim. Nesse final de semana, teremos referendos na Suíça. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Um deles, tá, será para banir experimentos em qualquer criatura viva. Tá? Outros deles será para, possivelmente, banir propaganda de tabaco. Tá? Esse vai ser interessante de ficar de olho. Também teremos um sobre a consulta em relação a um imposto que existe na Suíça e também ao pacotão de subsídios do governo a veículos de mídia. Tá? Então acho que o que vai dar mais repercussão, pelo menos, né, imagino eu, é o sobre banir ou não propaganda de tabaco. Tá?
Lembrando que vários países proíbem propaganda de tabaco. Né? Da Suíça, vamos para a França. E é por esse motivo que não tem mais o Hollywood Rock. Não tem o Hollywood Rock, não tem o Free Jazz. Pois é. E por esse motivo que a Fórmula 1 deixou de funcionar em vários países também. Porque assim, os nossos ouvintes mais novos, né, assim, vejam fotos de Fórmula 1 na década de 90, década de 80. Era basicamente cigarro e bebida alcoólica. Não, você entende mais de automobilismo que eu. A McLaren teve um carro que parecia um maço de Marlboro, né? Era de propósito, era o carro inclusive, que o Senna foi campeão. Era um maço de Marlboro móvel. Inclusive, né? Inclusive para as crianças hoje em dia, o Seninha é um personagem de desenho, né? Ele não foi uma pessoa. Mas estamos velhos. Mas na França, a sobrinha da Marine Le Pen, né, devolveu a traição da tia. Né? Se a tia traiu o pai, agora a sobrinha da Marine Le Pen, a Marion Maréchal, né, que é considerado um dos grandes novos nomes da direita nacionalista, né, da extrema-direita francesa, ela declarou apoio ao Éric Zemmour na eleição de 10 de abril. Tá? Dizendo que ele é mais ativo contra o perigo do Islã. Então, ela acabou dizendo, não vou votar na minha tia, não. Vou votar no outro maluco lá. Junto com isso, é interessante a gente mencionar, né, que o Macron também tem aproveitado essa questão da crise de segurança na Ucrânia para se projetar como o líder europeu. A gente falou disso com a aposentadoria da Merkel e também pelo fato de que a França está na presidência do Conselho Europeu, né? Então, eu só estou colocando isso porque não é que o Macron foi lá conversar com o Putin só porque ele não quer uma guerra, só porque ele é um baita cara legal. Mas, né, até porque não sei se ele é um baita cara legal, eu acho que não. Mas também ele está pensando nas eleições francesas. E o Macron anunciou que a França vai construir 14 novos reatores nucleares até 2050 para abolir completamente o uso de combustíveis fósseis. Tá? Lembrando que esse é um dilema alemão, né? Porque a Alemanha, no início do milênio, ela aboliu a energia nuclear por pressão de grupos ambientalistas, e isso acabou fazendo com que a Alemanha dependa muito do gás russo, né? Que a gente sempre comenta. A energia eólica não avançou tanto quanto os alemães, quanto os cientistas imaginavam, né? Eu sinceramente não sei, tá? Não entendo nada de aproveitamento de energia eólica. O que eu sei é que falam que a energia eólica ela tem um baixo aproveitamento, tá? Que imaginavam que com o tempo isso seria mitigado com novas tecnologias, novos materiais, mas que isso não teria chegado a esse nível. Ouvintes nossos que entendem mais o assunto, fiquem à vontade para comentar lá no site Xadrez Herbal, lá no site da Central 3. Mas o fato é, a Alemanha aboliu a energia nuclear e a França é o país do mundo que mais usa energia nuclear. Pensando ali num cálculo entre números absolutos e proporção. Claro, em proporção, quem mais usa energia nuclear é a Eslovênia, porque só precisa de um reator e abastece o país inteiro. A Eslovênia é o país, não do Big Brother. E aí a França falou, a gente vai construir mais 14 reatores para não precisar usar combustíveis fósseis. Imagino eu que a ideia é, a gente vai gerar uma de energia elétrica e usa só carro elétrico, usa só veículos elétricos, né, abastecidos pela energia gerada pelos reatores. Também na França, um navio pesqueiro de bandeira dos Países Baixos, o Marguiris, segunda maior embarcação desse tipo do mundo, na costa atlântica da França, derramou mais de 100 mil peixes mortos. Estão averiguando se foi de propósito, se foi um acidente, qual é o impacto ambiental disso. As cenas são bizarras, são absurdas. E a polícia francesa proibiu, a polícia parisiense, melhor dizendo, proibiu um protesto em Paris que seria em solidariedade ao comboio da liberdade canadense. Da França, teriam coletes amarelos? Imagino eu que sim. Imagino que vai ter teria muita gente comum com os coletes amarelos. Né? Até porque, vamos lembrar, o comboio da liberdade é em Ottawa, não é em Quebec. Então não sei porque os franceses vão dar a solidariedade.
Se fosse Portugal... em Quebec, estariam queimando caminhões. Será que em Quebec eles protestam que nem na França? Boa pergunta. Mas enfim, em Portugal, a polícia judiciária portuguesa, né, que é como se fosse a nossa polícia civil, fazendo uma analogia, disse que impediu um potencial ataque terrorista à Universidade de Lisboa. Um suspeito de 18 anos foi detido com várias armas brancas. Ele, que é de uma família da região de Batalha, ele se mudou para a capital recentemente e ele seria, na internet, consumidor de material sobre massacres em escolas e também teria postado material xenófobo, tá? Ou seja, potencialmente esses seriam os motivos do terrorismo, do ataque, né? Talvez mirarem alunos de origem brasileira, origem africana, enfim. De Portugal, vamos para o Reino Unido, tá? Com 5 breves notícias. A primeira, que todo mundo deve ter visto, né? A Rainha Elizabeth II celebrou seu jubileu de platina, né? Seus 70 anos no trono. E aí, no sábado, ela, numa carta, disse desejar que a esposa do príncipe Charles, né, a Camilla Parker Bowles, quando o príncipe a suceder ao trono, ela receba o título de rainha consorte, né, e não de princesa consorte, que havia sido o combinado quando eles se casaram em 2005. O que eu acho, e aí eu vou alfinetar os nossos colegas da imprensa, foi que ninguém falou o verdadeiro motivo dessa carta da Rainha Elizabeth. Ela está sendo chantageada pela Netflix, que quer mais temporadas de The Crown. Então, ela foi forçada pela Netflix a sobreviver. Camilla Parker Bowles... Oi? A sobreviver. Exatamente. Sobreviver. Então, Camilla Parker Bowles será a rainha consorte. O Boris Johnson, ao apresentar o seu novo diretor de comunicações, depois daquela onda de renúncias na semana passada, cantou I Will Survive. Meu Deus, já perdeu qualquer filtro, né? Pois é. Ele tá aqui. Segundo a imprensa britânica, faltam 14 cartinhas no Partido Conservador para ele ser submetido a um voto de desconfiança. Tá? Outra notícia, que o mais antigo pub da Inglaterra fechou, né, devido à pandemia. Né, o Ye Old Fighting Cocks, que não tinha esse mesmo nome desde sempre, mas operava no mesmo local desde 793. Vocês ouviram certo, eu não comi um dígito, tá? 793. Segundo a família proprietária, a situação já estava difícil mesmo antes da pandemia. E a atual família proprietária tocou o negócio pelos últimos 10 anos. Né? Ou seja, uma família relativamente recente que tomou o controle do Ye Old Fighting Cocks. E a cervejaria Mitchell & Butlers afirmou que vai buscar reabrir o local pela sua importância simbólica. Outras 2 notícias britânicas, uma foi que a Real Força Aérea, né, pousou aqui no Brasil num voo para as Ilhas Malvinas, né, ou Ilhas Falklands. Vamos lembrar para os nossos ouvintes. Se você estiver conversando com um britânico, o nome é Malvinas. Se você estiver conversando com um argentino, o nome é Falklands. Tá? É que nem a lógica do título brasileiro de 87. Se você está conversando com o torcedor do esporte, o campeão foi o Flamengo. Se você está conversando com o flamenguista, o campeão foi o esporte. É o dever cívico de todo mundo agir assim. Mas se você for prestar a prova do Itamaraty, você escreve Malvinas. É importante. Isso, porque é o nome oficial pelo governo brasileiro. Muito bem lembrado, além de eu ser espírito de porco. Mas o Brasil aceitou esses voos, né? Tivemos uma queixa oficial do embaixador argentino aqui no Brasil, Daniel Scioli, né? Porque o Brasil normalmente não aceita ser a parada para voos para as Ilhas Malvinas. Né? Segundo o governo britânico, né, as autoridades brasileiras deram essa autorização devido a questões emergenciais da pandemia. E, finalmente, a ex-chefa da Polícia Metropolitana de Londres, a Cressida Dick, renunciou ao cargo na quinta-feira, último dia 10. Segundo ela, o prefeito já não tinha mais confiança na sua liderança e também havia muita pressão pública sobre eventuais omissões
ou varridas para debaixo do tapete pela polícia das festinhas do Boris Johnson. Do Reino Unido, vamos para a Islândia, que anunciou que vai encerrar, né, a política de caça de baleias até 2024, afirmando inclusive que o mercado para consumo desse tipo de carne diminuiu bastante, tá? E a caça comercial de baleias está se tornando inviável, ou seja, anunciaram por questões econômicas, não por questões ambientais. E, finalmente, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, né, a von der Leyen, formalizou a proposta de 43 bilhões de euros para construir uma infraestrutura autossuficiente de produção de chips dentro da União Europeia, tá? De chips de condutores, tá? Afirmando que a União Europeia precisa ser autossuficiente para não ficar de fora tanto da corrida tecnológica global quanto para não sofrer com a vulnerabilidade das cadeias de suprimento como vistas com a pandemia, tá? Então, 43 bilhões de euros, tá? Num plano para a União Europeia se tornar autossuficiente na produção de chips. Lembrando que chips hoje, né, são utilizados até na produção de carros, enfim, basicamente para tudo, né? Então não é só de supercomputadores ou alguma coisa assim. Fazendo uma conversão aqui de cabeça, isso dá 250 bilhões de reais.